Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 9 a 15 de setembro. Teremos muitas partes interessantes e tenho certeza que vai facilitar e te ajudar em sua preparação para a sua reunião. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo nós estaremos preparando, como dito inicialmente, tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema Dê valor ao privilégio ou aos privilégios que você tem. Antes de iniciarmos, eu gostaria apenas de incentivar a todos a se inscrever no canal, ative o sino, faça seu comentário, para que assim a gente possa ver o que pode ser melhorado. Compartilhe os vídeos, caso você possa. No final do vídeo, deixe o seu like, para que assim você possa ajudar esse conteúdo a encontrar mais pessoas que também precisam. E caso você queira contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando o canal, ok? Então, vamos agora dar início à nossa consideração, repetindo apenas o tema: dê valor aos privilégios que você tem. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Qual é a sensação que você tem quando chega em casa depois de um longo dia de trabalho exaustivo? Com certeza, você dá uma longa respirada e diz: cheguei em casa, graças a Deus. Mas por que temos essa sensação de refrigério quando chegamos no nosso lar? Porque sabemos que é um lugar de descanso, conforto e muita paz. Se sentimos tudo isso pela nossa casa, imagine estar na casa de Jeová. O salmista expressou o seu sentimento no Salmo 84, do 1 ao 3, que diz assim: como é belo o teu grandioso tabernáculo, ó Jeová dos exércitos! Todo o meu ser desfalece de saudade. Sim, estou fraco de tanto ansiar pelos pátios de Jeová. Meu coração e minha carne gritam de alegria para o Deus vivente. Até mesmo o pássaro encontra uma casa ali e a andorinha um ninho para si, onde ela cuida dos seus filhotes perto do teu grandioso altar, ó Jeová dos exércitos, meu Rei e meu Deus. O salmista, ele expressa a alegria que é estar na casa de Jeová. Ele diz: como é belo o teu grandioso tabernáculo! Meu ser desfalece de saudade. Ou seja, ele ficava cansado, exausto, só de pensar na casa do Pai. E ao notar a presença de uma andorinha na casa de Jeová, ele se coloca nessa posição para que possa estar ali dia e noite na presença de Deus. Levando isso em consideração, podemos nos perguntar: será que nós temos esse desejo forte de sempre estar na casa de Deus, juntos de nossos filhos? A nossa resposta deve ser a mesma encontrada no Salmo 26, o versículo 8 e o versículo 12. Jeová, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a tua glória reside. Meu pé está no terreno plano. Na grande congregação louvarei a Jeová. Que possamos diariamente sentir essa alegria e externar em forma de louvor a Jeová. Pois quando sentimos essa alegria em saber tudo que Jeová já fez por nós e continua fazendo, nos ajuda a se concentrar nas coisas boas que já fizemos e não no que não podemos fazer. O Salmo 84, versículo 10, fala exatamente sobre isso. Diz assim: pois um dia nos teus pátios é melhor que 1000 em outro lugar. Escolhi ficar de pé na entrada da casa do meu Deus, em vez de morar na tenda da maldade.
O salmista ele podia servir na casa de Jeová 2 semanas por ano, mas o seu desejo era estar todo dia na presença de Deus. Ele sabia que isso não era possível, mas ele se alegrava com o que já podia fazer e fazia com muita alegria. Esse também deve ser o nosso objetivo quando servimos a Deus. Dar o nosso melhor, independente do quanto gostaríamos de fazer. Mesmo com idade avançada ou ter que cuidar de filhos que demandam muito tempo, não fique triste. Somente faça o seu melhor e esteja certa que Jeová já anotou, pois ele conhece o seu serviço prestado fielmente. Ele jamais esquece o que fazemos. Note só o que diz o Salmo 84, versículo 11. Pois Jeová, Deus, é sol e escudo. Ele dá favor e glória. Jeová não negará nada de bom aos que andam em integridade. Perceberam, meus queridos irmãos e amigos? Jeová conhece a nossa integridade. Ele sabe o quanto podemos ou não fazer em seu serviço sagrado. Ele jamais negará nada de bom para nós. Para que possamos continuar tendo as bênçãos de Deus, precisamos valorizar nossos privilégios, pois quando fazemos isso, sentiremos alegria em qualquer designação e mostraremos a Jeová que o nosso desejo é de estar sempre em sua presença. Vamos fazer a leitura do Salmo 82, o versículo número 3, que diz assim: Defendam o humilde e o órfão, façam justiça ao desamparado e ao necessitado. Então a pergunta de nossa apostila é: por que é importante se preocupar com os órfãos na congregação? Então a fonte de matéria é o livro Perspicaz, volume 2, página 350. Então podemos responder da seguinte forma: porque esse é um sinal que identifica os verdadeiros adoradores de Jeová. E Jeová se preocupava tanto com essas pessoas que criou leis específicas para tais. Então nós hoje devemos se preocupar também com esses irmãos, não somente na alegria, mas principalmente em tribulação. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora a gente vai analisar alguns versículos da Palavra de Deus e comentar a respeito do mesmo. Então, iniciando, podemos fazer a leitura do Salmo 83, versículo 3. Com astúcia, tramam secretamente contra o teu povo. Eles conspiram contra os que são estimados por ti. Não é de hoje que o povo de Jeová vem sofrendo ataques sutis ou diretos de pessoas individuais e também de governos. Isso para nós não é novidade, e com o passar do tempo, aprendemos a lidar com isso. Mas se estamos passando ou passaremos ainda, fique tranquilo ou tranquila, pois esse versículo te assegura que nada acontecerá a ti, pois você é estimado por Deus e lhe dará a saída. O Salmo 83, versículo 16. Cobre-lhes o rosto de desonra, para que busquem o teu nome, ó Jeová. Tem um ditado popular que cai bem nesse versículo. Quando não servimos por amor, servimos pela dor. Às vezes, só reconhecemos o poder de Deus em nossa vida quando passamos por provações. Tudo bem ser assim. Só não podemos cair no erro de voltar à estaca zero quando tudo voltar ao normal. Sendo assim, sirva a Deus em todos os momentos, não apenas na desonra. Capítulo 84, versículo número 4. Felizes são os que moram na tua casa. Eles te louvam sem cessar. Muitos dizem que existem várias formas de adorar e louvar a Deus. Mas para nós,
Fazer da forma correta é estar na casa de Jeová, o adorando e aprendendo as suas leis, para que assim possamos agir de acordo com a sua vontade. Somente dessa forma seremos pessoas felizes e o louvaremos sem cessar. Ainda no capítulo 84, agora o versículo 10. Pois um dia nos teus pátios é melhor que 1000 em outro lugar. Escolhi ficar de pé na entrada da casa do meu Deus, em vez de morar nas tendas das maldades. Como servo de Deus, essa com certeza nos dá muita alegria, ter a oportunidade de estar na casa de Jeová. Isso nos mostra que não devemos ter arrependimento de coisas deixadas para trás. Devemos nos sentir abençoados em ter encontrado os pátios de Jeová e estar determinado em jamais sair de lá. Ainda no Salmo 84, agora o versículo 11. Pois Jeová Deus é sol e escuridão. Ele dá favor e glória. Jeová não negará nada de bom aos que andam em integridade. Temos certeza que Jeová jamais negará algo de bom para seus servos que andam em integridade. E como somos abençoados por causa disso. Mas note a expressão: Jeová é sol e escuridão. Assim, ele abençoa e pode também deixar de abençoar. Que possamos sempre andar com integridade. Ainda no 84, agora o versículo 12. Ó Jeová dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. A nossa felicidade não vem de riquezas, bens materiais, fama ou status. Diferente da humanidade em geral, a nossa felicidade vem de confiar estritamente em Jeová, tendo a certeza que logo, logo, Ele cumprirá com todas as suas promessas, e nós, como um povo feliz, viveremos para sempre. Empatia, o que Jesus fez. Então, lá na apostila, ela será feita em forma de consideração e pede para ou mostrar o vídeo ou fazer, a leitura do livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34. Então, nós podemos fazer a leitura do texto que diz assim: Os apóstolos se reuniram em volta de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham comigo. Vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco, pois havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham fôlego nem para tomar uma refeição. Por isso partiram no barco para um lugar isolado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas o viram partir, e muitos ficaram sabendo disso, e afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Então a primeira pergunta é: por que Jesus e seus apóstolos estavam querendo ficar sozinhos? Então, porque seus discípulos eles tinham novidades para contar, e porque também a multidão não dava tempo para Jesus descansar. Então Jesus queria um pouco de descanso em um lugar isolado. A segunda pergunta: o que motivou Jesus a ensinar a multidão? Segundo o relato, Jesus ele teve pena daquelas pessoas, porque para ele era como ovelhas sem pastor. Então, o que nós conseguimos aprender de Jesus? Conseguimos aprender que quando nós temos empatia, nós nos importamos com as pessoas, não apenas com a nossa mensagem. Então, no nosso ministério, nós devemos ter exatamente essa mesma atitude de Jesus. É claro que nós queremos pregar, dar mensagem, falar a respeito das boas novas, mas a pessoa em questão é a prioridade. Então, dê atenção, tenha empatia, veja realmente a necessidade da pessoa, para que assim a informação que você for passar possa realmente atingir o seu coração.
Quando nós fazemos assim, com certeza nós mostramos empatia e conseguimos destacar aquilo que Jesus mais destacou no seu ministério: ter amor pelas pessoas. Agora, a segunda parte é empatia, imite a Jesus. Essa parte ela não tem perguntas e respostas, mas com certeza o irmão designado para essa parte deve destacar algum ponto para que você possa comentar. Então, o primeiro ponto, escute com atenção. Então, deixe que a pessoa se expresse, não a interrompa nem ignore seus sentimentos, preocupações ou objeções. Quando você presta atenção, a pessoa percebe que você se importa com o que ela pensa. Esse ponto é muito interessante no ministério, para que assim a pessoa ela possa realmente entender que você está ali por ela, não pela mensagem. Embora, como já dito, nós queremos falar a respeito do reino, mas a pessoa ela é importante. Então, quando nós deixamos ela se expressar, falar o que ela acha, talvez, do assunto que nós estamos falando, isso vai fazer com que ela note que, com certeza, ela é uma pessoa valorizada. Isso faz com que, realmente, ela dê mais atenção à mensagem. O ponto 4, pense na pessoa interessada. Então, lembrando das conversas que você teve com ela, pergunte-se: por que ela precisa ouvir as boas novas? Como o estudo pode melhorar a vida dela agora e no futuro? Então, aqui é um ponto para que você fale com alguém que você já falou anteriormente, talvez numa revisita. Se for um território pequeno, você consegue gravar o nome das pessoas. Então, lembrando do que você conversou anteriormente, você pode trazer uma informação que vai ser útil para ela, de acordo com o que vocês conversaram anteriormente. Então, com certeza, é uma forma de você mostrar que você se interessa pela pessoa. E o último ponto, use informações que se encaixem nas necessidades da pessoa. Então, assim que possível, mostre como o estudo da palavra de Deus pode responder às perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. Então, aproveitando que esse mês nós estamos com a campanha de oferecer estudos, essa vai ser uma oportunidade de ouro. Então, qualquer pessoa que você falar, levar a mensagem da palavra de Deus, ofereça um estudo, para que assim a pessoa ela possa entender que qualquer pergunta que ela tenha, objeção ou dificuldade, ela vai encontrar na palavra de Deus, no estudo que você vai dar. Então, se fizermos assim dessa forma, podemos ter certeza que nós conseguiremos mostrar empatia imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dito inicialmente, estaremos agora considerando e preparando o nosso estudo de congregação e espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Hoje nós daremos continuidade ainda ao capítulo 15, mas iniciaremos nos parágrafo 8 ao parágrafo 12. Esse capítulo ele tem o seguinte título ou tema: Fortalecendo as congregações. E o parágrafo 8 ele tem o seguinte subtítulo: Uma forte discussão. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Barnabé gostou da sugestão de Paulo de visitar os irmãos. Os dois haviam feito um bom trabalho como companheiros de viagem e já conheciam as regiões e os povos que visitariam. Portanto, parecia uma boa ideia servir juntos nessa designação. Mas surgiu um problema. Atos 15:37 relata: Barnabé estava decidido a levar João, que era chamado Marcos. Barnabé não estava apenas dando uma sugestão, ele estava decidido a levar seu primo Marcos nessa viagem missionária. Então a pergunta: como Barnabé reagiu ao convite de Paulo? Então Barnabé, inicialmente gostou da sugestão. Parecia a princípio uma boa ideia trabalharem como companheiros nessa viagem. E os dois já conheciam bem toda aquela região e quem eles iriam visitar. Leitura do 9. Paulo não concordou. Por quê? O relato diz: Paulo, no entanto, não concordava que o levassem junto,
visto que ele tinha se separado deles na Panfilha e não os tinha acompanhado no trabalho. Marcos havia acompanhado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas não ficou com eles até o fim. No começo da viagem, ainda na Panfilha, Marcos deixou a designação e foi para casa em Jerusalém. A Bíblia não diz por que ele foi embora, mas, pelo visto, o apóstolo Paulo encarou a atitude de Marcos como irresponsável. Paulo talvez tivesse dúvidas quanto a se Marcos era um homem de confiança. Pergunta: por que Paulo não concordou com Barnabé? Paulo ele não concordou porque Marcos já havia se separado deles na Panfilha e não tinha ficado até o final do trabalho, mas decidiu voltar para casa. Então, provavelmente, Paulo ele encarou essa atitude como uma falta de responsabilidade e tinha dúvidas se ele era uma pessoa de confiança. Leitura do 10. Mesmo assim, Barnabé insistia em levar Marcos, mas Paulo era tão insistente quanto ele em não querer fazer isso. Em vista disso, tiveram uma forte discussão, de modo que se separaram um do outro. Diz Atos 15:39. Barnabé navegou para Chipre, a ilha onde havia nascido, levando Marcos junto com ele. Paulo deu continuidade a seus planos. Lemos: Paulo escolheu Silas e partiu, depois de os irmãos o entregarem à bondade merecida de Jeová. Juntos, eles viajaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as congregações. Pergunta: a que levou o desentendimento entre Paulo e Barnabé e com que resultado? Então eles tiveram uma forte discussão e se separaram. E o resultado é que Barnabé foi para Chipre levando Marcos e Paulo deu continuidade levando consigo Silas. Leitura do 11. Esse relato talvez nos lembre de nossa natureza imperfeita. Paulo e Barnabé haviam sido designados como representantes especiais do corpo governante, e é provável que o próprio Paulo se tenha tornado membro desse grupo. Mas, no caso envolvendo Marcos, as imperfeições humanas de Paulo e Barnabé falaram mais alto? Será que eles permitiriam que essa situação abalasse permanentemente o relacionamento entre eles? Embora fossem perfeitos, Paulo e Barnabé eram humildes, tendo a mente de Cristo. Com o tempo, eles, sem dúvida, perdoaram um ao outro, demonstrando um espírito cristão de amor fraternal. Mais tarde, Paulo e Marcos trabalharam juntos em outras designações teocráticas. Pergunta: que qualidades são essenciais para evitarmos que um desentendimento abale permanentemente a relação entre nós e alguém que nos ofendeu? É a humildade. Isso se deu no caso de Paulo e Barnabé, pois mais tarde eles trabalharam juntos em outra designação teocrática. Leitura do 12. Essa forte discussão foi um incidente isolado. Não era da natureza de Paulo e Barnabé agir assim. Barnabé era conhecido por ser um homem bondoso e generoso, tanto que, em vez de chamá-lo de José, seu nome próprio, os apóstolos lhe deram o nome Barnabé, que significa filho do consolo. Paulo também era conhecido por ser amoroso e gentil. Imitando Paulo e Barnabé, todos os superintendentes cristãos hoje, incluindo o superintendente de circuito, sempre devem se esforçar para demonstrar humildade e para tratar com amor os outros anciãos e todo o rebanho. Pergunta: que qualidades os atuais superintendentes cristãos devem ter, imitando Paulo e Barnabé? Então, eles devem se esforçar para mostrar humildade, tanto para os co-anciãos, bem como para a congregação. Então, aqui, meus queridos irmãos e amigos, a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.